O milagre que Kelly não esperava. Kelly tinha apenas 7 anos quando os médicos disseram que ela nunca mais poderia comer normalmente. Desde os 5, ela sofria com uma doença rara que impedia seu corpo de digerir proteínas. Qualquer alimento com carne, leite, ovos ou até mesmo feijão lhe causava dores insuportáveis, inchaço e vômitos. Os exames mostravam inflamações graves no intestino, e os especialistas eram unânimes: ela terá que viver com uma dieta restritiva pela vida toda. Não há cura. Sua mãe, Dona Marisa, uma mulher simples e trabalhadora, chorava em silêncio enquanto preparava as refeições especiais da filha. O pai, seu João, um pedreiro de mãos calejadas, fazia horas extras para pagar os remédios caríssimos que apenas aliviavam os sintomas. Kelly, magrinha e pálida, observava as outras crianças comendo um sanduíche ou um pedaço de bolo e sentia um nó na garganta. Por que eu, Deus? Perguntava-se à noite, enquanto a dor a impedia de dormir. Um dia, enquanto Dona Marisa esperava o ônibus para levar Kelly a mais uma consulta, uma senhora de vestido longo e cabelo preso em um coque baixo se aproximou. Era Irmã Clara, uma das irmãs da Congregação Cristã no Brasil, igreja que ficava a algumas quadras dali. Com voz tranquila, ela perguntou: "A senhora parece tão aflita. Posso orar por vocês?" Dona Marisa, sem jeito, contou um pouco da situação. Irmã Clara ouviu com atenção, depois colocou a mão no ombro dela e disse: "Minha irmã, onde os homens não podem, Deus pode. Venha conosco no culto. Lá, muitos têm recebido a ajuda do Senhor." Dona Marisa hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, mãe e filha entraram pela primeira vez na pequena sala de reuniões da CCB. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, dirigia o culto com uma Bíblia na mão. Kelly sentou-se num banco de madeira, observando tudo. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada palavra saísse do coração. "Jesus, meu Salvador, a ti eu me rendo." Ela não entendia muito, mas sentiu algo diferente ali. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido se levantasse. Dona Marisa, tremendo, se pôs de pé e, com voz embargada, contou a história de Kelly. "Irmãos, peçamos a Deus por esta criança", disse o ancião. Todos se ajoelharam. Kelly fechou os olhos e sentiu mãos quentes se apoiarem em sua cabeça enquanto os irmãos oravam em voz alta, com fé. "Senhor, toca neste corpinho, cura esta menina, em nome de Jesus." Ela não sabia explicar, mas uma paz estranha encheu seu peito. Nos dias seguintes, Dona Marisa levou Kelly a mais cultos. A cada reunião, a menina ouvia testemunhos de pessoas que haviam sido curadas, famílias restauradas, dívidas pagas. "Deus ouve", diziam os irmãos. Kelly começou a acreditar. Até que, numa quarta-feira à noite, durante a Santa Ceia, algo mudou. Enquanto o ancião partia o pão e falava do sacrifício de Cristo, Kelly sentiu uma certeza no coração: Deus ia curá-la. Depois da reunião, Irmã Clara se aproximou. "Kelly, você quer ser batizada? Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo." Kelly olhou para a mãe, que assentiu com lágrimas nos olhos. No domingo seguinte, vestida com um longo vestido branco, ela desceu às águas. O ancião a batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água, sentiu algo diferente. Uma leveza. Naquela mesma noite, em casa, Kelly olhou para o prato que a mãe havia preparado: arroz, batata e um pedacinho de frango cozido. Era a primeira vez em 2 anos que via comida normal em sua frente. "Mãe, eu quero experimentar", disse, com uma coragem que não sabia de onde vinha. Dona Marisa quase deixou cair o prato. "Filha, você não pode." "Eu sei que posso", respondeu Kelly, com uma fé que não era mais de criança. Com as mãos trêmulas, cortou um pedacinho do frango e levou à boca. Mastigou devagar. Esperou. Nada. Nenhuma dor. Nenhum enjoo. Só normalidade. Ela comeu mais. E mais. E então, começou a rir. A chorar.
A mãe a abraçou forte, e as duas caíram de joelhos, agradecendo a Deus. No domingo seguinte, Kelly deu seu testemunho na igreja. De pé, com voz firme, contou como Deus a havia curado. Os irmãos choravam, glorificando ao Senhor. O ancião, com os olhos brilhando, disse: Isto é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Anos se passaram. Kelly cresceu saudável, forte, sem nenhuma restrição alimentar. Os médicos, incrédulos, disseram que era um caso inexplicável pela medicina. Mas ela sabia a verdade, havia sido tocada pelo poder de Deus na congregação cristã no Brasil, onde a fé simples e sincera move montanhas. Hoje, sempre que alguém pergunta como foi curada, ela responde: Não foi remédio, não foi médico. Foi Deus. Ele só pediu que eu confiasse nele. E essa é a lição que Kelly aprendeu: a fé não precisa de explicações, só de um coração disposto a crer. Na CCB, ela encontrou não apenas a cura, mas uma família que a ensinou a viver pela fé, a mesma fé que, até hoje, a sustenta. Kelly nunca esqueceu aquele dia na congregação cristã no Brasil. Mesmo depois de anos, o cheiro do café servido após os cultos, o som dos hinos cantados em uníssono e o abraço apertado das irmãs mais velhas a faziam sentir o mesmo amor que a envolveu quando criança. Mas Deus ainda tinha mais para ela. Um domingo, enquanto ouvia o sermão sobre a importância de servir, Kelly sentiu algo diferente no coração. Não era só gratidão pela cura, era um chamado. O pregador falava sobre como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, e ela se lembrou das mãos da irmã que orou por ela, dos irmãos que jejuaram sem nem mesmo a conhecer. Se eles fizeram por mim, por que eu não posso fazer por outros? Pensou. Naquela mesma semana, Kelly começou a visitar o hospital infantil da cidade. Levava palavras de ânimo, orava com as mães desesperadas e, às vezes, só ficava ali, segurando a mão de uma criança que, como ela um dia, lutava contra uma doença que os médicos não sabiam explicar. Muitas vezes, as enfermeiras a viam saindo dos quartos com os olhos cheios d'água, mas sempre com um sorriso no rosto. Deus está aqui também, ela dizia baixinho. Foi numa dessas visitas que conheceu a pequena Sofia. A menina, de apenas 5 anos, estava fraca, conectada a aparelhos, e os médicos haviam dito aos pais que não havia mais esperança. A mãe, desolada, contava que já tinham tentado de tudo, remédios caríssimos, especialistas em outros estados, até promessas a santos que não responderam. Quando Kelly entrou no quarto, Sofia abriu os olhos e, com voz fraca, perguntou: Você é um anjo? Kelly se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mãozinha da criança e respondeu: Não, minha filha. Sou só uma pessoa que conhece um que faz milagres. Ela começou a contar a história dela, da dor, da oração na CCB, da cura que os médicos não conseguiram explicar. Os pais de Sofia ouviram com lágrimas nos olhos. No final, Kelly fez uma pergunta simples: Vocês deixam eu orar por ela? O pai, que até então havia se mantido calado, assentiu com a cabeça, engolindo o choro. Kelly fechou os olhos, colocou a mão na testinha de Sofia e começou a clamar a Deus com a mesma fé que aprendeu na igreja. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, era o coração de uma filha falando com o pai, lembrando-lhe das promessas que já havia cumprido em sua vida. Senhor, o Senhor curou a mim quando ninguém mais podia. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tocou em mim, e eu sei que pode tocar em Sofia também. Não pelo que nós somos, mas pelo que o Senhor é, misericordioso, poderoso e fiel. Quando terminou de orar, Sofia abriu os olhos, sorriu e disse: Eu quero ir na sua igreja. 3 dias depois, os médicos não conseguiam explicar, mas os exames de Sofia começaram a melhorar. Uma semana depois, ela estava sentada na cama, pedindo comida. Em menos de um mês, recebeu alta. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, mas a família de Sofia sabia a verdade. No primeiro domingo após a alta, Sofia entrou na congregação cristã no Brasil de mãos dadas com Kelly. A igreja inteira se levantou, cantando louvores. As irmãs choravam, os irmãos davam glórias a Deus, e o ancião, o mesmo que anos antes havia orado por Kelly, subiu ao púlpito e disse: Meus irmãos, isto não é coincidência. É Deus mostrando que, quando o seu povo ora com fé, ele age. Não importa o que os homens digam, aqui, nós vimos 2 milagres, o de Kelly e o de Sofia.
E isso é só o começo. Kelly, agora com os olhos cheios de lágrimas, abraçou Sofia forte. Ela sabia que Deus não a havia curado apenas para ela viver, mas para que, através dela, outras vidas fossem tocadas. A CCB não era só um lugar de milagres, era um lugar de propósito. E assim, a história de Kelly se tornou mais do que um testemunho de cura. Virou uma prova de que, quando Deus opera, Ele não para por aí. Ele chama, capacita e usa aqueles que um dia foram salvos para serem instrumentos de salvação para outros. Na congregação cristã no Brasil, Kelly aprendeu que a fé não é só para receber, é para dar. E isso, ela faria pelo resto da vida. Kelly começou a frequentar a CCB não só como uma pessoa curada, mas como uma mulher com uma missão. Toda terça-feira, ela estava lá, ajudando na recepção dos cultos, sorrindo para cada pessoa que chegava com dor no coração. Muitas vezes, ela contava sua história para quem precisava de um pouco de esperança. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia, com os olhos brilhando de convicção. Um dia, uma senhora chamada Margarida chegou à igreja arrasada. Ela carregava nas mãos um exame médico que confirmava o pior, um tumor agressivo no útero. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Quando Kelly a viu sentada sozinha no banco, chorando baixinho, não hesitou. Sentou ao seu lado e, com voz firme, mas cheia de amor, perguntou: Irmã, você acredita que Deus ainda faz milagres hoje? Margarida olhou para ela com olhos inchados de tanto chorar. Eu não sei mais, minha filha. Já orei tanto. Kelly segurou sua mão e contou tudo o que Deus havia feito por ela. Não como uma história distante, mas como algo vivo, que podia se repetir ali mesmo. Deus não mudou. Ele está esperando você crer de novo, disse. E então, juntas, elas foram até o altar. Naquele culto, o pastor fez uma oração poderosa. Margarida caiu de joelhos, chorando e clamando como nunca havia clamado antes. Kelly orava ao seu lado, declarando: Senhor, Tu és o mesmo Deus que me curou. Faz por ela o que fizeste por mim. A igreja inteira se uniu em clamor, e algo sobrenatural encheu aquele lugar. 3 semanas depois, Margarida voltou à CCB, mas desta vez não era com lágrimas de dor, e sim de gratidão. Em suas mãos, um novo exame, o tumor havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas ela sabia. E agora, assim como Kelly, não poderia ficar calada. As duas se tornaram inseparáveis na obra de Deus. Juntas, visitavam hospitais, oravam por doentes, levavam a palavra de fé para quem já havia perdido a esperança. Kelly, que um dia entrou naquela igreja arrastando os pés pela dor, agora corria para servir. Sofia, a filha que quase perdeu, crescia vendo a mãe como um exemplo de fé e coragem. E assim, o milagre de Kelly não parou nela. Multiplicou-se. Cada vida tocada se tornava uma nova história de vitória. Na congregação cristã no Brasil, ela aprendeu que Deus não só restaura, como também nos faz restauradores. E isso, para Kelly, era o maior milagre de todos, não apenas ter sido curada, mas ser usada por Deus para curar outros. Porque na CCB, a fé não é só uma crença, é uma corrente de milagres que não para de fluir. E Kelly, agora, era uma das mãos que ajudavam a segurar essa corrente, para que mais e mais pessoas pudessem ser alcançadas pelo poder de Deus. Um dia, enquanto Kelly ajudava na organização dos cultos, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, que chorava sem parar, e no rosto, a marca de noites em claro e de um desespero que só uma mãe conhece. Ao se aproximar, Kelly reconheceu aquela dor, era a mesma que já tinha sentido quando Sofia estava doente. Minha filha não para de chorar, irmã, Marisa confessou, com a voz quebrada. Os médicos já fizeram todos os exames, dizem que ela está saudável, mas algo não está bem. Eu não aguento mais ver minha filha sofrendo assim. Kelly abraçou a mulher e, sem hesitar, convidou-a para entrar. Enquanto caminhavam pelo corredor da igreja, ela contou sua própria história, como Deus tinha ouvido seu clamor e transformado sua dor em testemunho. Marisa ouvia com lágrimas nos olhos, apertando a filha contra o peito, como se aquelas palavras já fossem o início de uma resposta. Dentro do templo, o pastor orou por elas. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis, mas um clamor simples e cheio de fé, como só quem conhece o poder de Deus pode fazer. E então,
algo aconteceu. O choro da menina, que parecia não ter fim, começou a diminuir. Primeiro, ficou mais fraco, como um suspiro. Depois, silenciou. Os olhos da criança, antes apertados de dor, se abriram grandes, como se ela também estivesse ouvindo algo que só o coração entendia. Marisa não acreditava no que via. Sua filha, pela primeira vez em semanas, estava calma. E não foi só isso. Nos dias seguintes, a menina começou a dormir em paz, a se alimentar melhor, a sorrir. Os médicos, surpresos, não encontraram mais nenhum sinal do desconforto que a afligia. Marisa voltou à igreja não mais como uma mãe desesperada, mas como uma mulher renovada, segurando sua filha nos braços e dizendo a todos que encontrava: Deus fez por mim o que nenhum remédio conseguiu. E assim, o ciclo se repetia. Kelly, que um dia tinha sido alcançada pela mão de Deus, agora estendia suas próprias mãos para outros. A cada vida transformada, sua fé crescia mais. Ela passou a visitar hospitais, levando orações e palavras de esperança para mães que, como ela já fora, não enxergavam saída. Muitas vezes, saía de lá com relatos de melhoras inexplicáveis, de médicos que não tinham explicação, de famílias que voltavam a sorrir. Na congregação cristã no Brasil, Kelly aprendeu que os milagres não são coincidências, são respostas. Respostas a uma fé que não desiste, a uma igreja que ora sem cessar, a um Deus que nunca vira as costas para quem clama por ele. E ela, que já tinha sido curada no corpo, agora via sua alma sendo curada a cada dia, à medida que servia. Porque na CCB, a história de Kelly não era a única. Era mais uma prova de que, quando a fé e a obediência se encontram, Deus age. E ele não age sozinho, usa pessoas como Kelly, como Marisa, como tantos outros que, depois de serem tocados, se tornam instrumentos desse mesmo amor. E a corrente de milagres continuava a fluir. Era uma tarde de domingo quando Kelly chegou à igreja com um peso diferente no coração. Dessa vez, não era por si mesma, mas por sua irmã mais nova, Fernanda, que há anos lutava contra uma depressão profunda. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos falavam em internação. A família estava desolada, e Kelly, que já tinha vivido seu próprio milagre, sabia que só havia um lugar onde a esperança ainda brilhava, o altar da congregação cristã no Brasil. Ao entrar, viu que o templo estava cheio de pessoas com suas próprias batalhas, mães com filhos doentes, jovens desempregados, casais com casamentos abalados. Mas ali, no meio daqueles rostos marcados pela luta, havia algo que Kelly já conhecia bem, a certeza de que Deus não a abandona. Ela se ajoelhou ao lado de Fernanda, que mal conseguia erguer os olhos, e começou a orar em voz baixa, mas com uma fé que não tremia. Senhor, o Senhor já me curou uma vez. Eu sei que o Senhor não muda. Se o Senhor abriu os céus por mim, pode fazer o mesmo por ela. Não é pela nossa força, mas pela sua misericórdia. Enquanto orava, sentiu uma mão no seu ombro. Era a irmã Marisa, a mesma que anos antes a havia incentivado a não desistir. Sem dizer uma palavra, Marisa se ajoelhou ao lado delas e começou a interceder com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Outros irmãos se aproximaram, formando um círculo de fé ao redor de Fernanda. Não eram palavras bonitas, eram clamores do coração, pedidos feitos com lágrimas, mas também com a certeza de que aquele não era um lugar de derrota, mas de vitória. De repente, Fernanda começou a tremer. Não era choro, não era desespero, era algo que Kelly reconheceu imediatamente, a presença de Deus. Os olhos da irmã, antes vazios, agora brilhavam com uma luz que não era dela. Ela se levantou, ainda trêmula, e com voz firme, disse algo que ninguém esperava. Eu sinto uma paz. Naquela noite, Fernanda dormiu sem pesadelos pela primeira vez em meses. Nos dias seguintes, a família notou a diferença, ela sorria sem forçar, conversava sem medo, e, aos poucos, a escuridão que a aprisionava começou a se dissipar. Os médicos, surpresos, reduziram as medicações. Os amigos, que já tinham perdido as esperanças, agora haviam renascer. Mas o milagre não parou em Fernanda. Kelly, que já servia na igreja ajudando outros a encontrarem fé, sentiu um chamado ainda maior. Começou a visitar hospitais, levar a palavra de Deus para quem estava em UTIs, orar por quem já tinha recebido alta médica, mas ainda não tinha recebido a alta espiritual. E em cada lugar que ia, levava consigo a mesma mensagem que tinha mudado sua vida: Deus não desistiu de você. Se Ele fez por mim,
pode fazer por você também. Um dia, enquanto orava por um homem que havia sofrido um AVC e não conseguia mais falar, Kelly viu seus lábios se mexerem pela primeira vez em semanas. Não foram palavras, mas um som, um gemido de gratidão. A família do homem chorou, os enfermeiros se emocionaram, e Kelly soube, mais uma vez, que estava exatamente onde Deus queria que estivesse. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. São vidas sendo restauradas não por acaso, mas por um Deus que ainda hoje cura, libera e transforma. E o mais lindo é que, depois de serem tocados, aqueles que foram curados não guardam o milagre só para si. Eles se tornam pontes para que outros também possam experimentar esse mesmo poder. E assim, a corrente de milagres continua. Não por mérito humano, mas pela graça de um Deus que ainda fala, ainda age e ainda escolhe usar pessoas comuns, como Kelly, como Fernanda, como você, para mostrar ao mundo que ele está vivo. E que, onde há fé, não há impossíveis. O milagre completo. Quando Fernanda abriu os olhos, não foi apenas a visão que voltou, foi como se uma cortina escura, tecida por anos de dor e desespero, se rasgasse de uma vez. As primeiras palavras que saiu de seus lábios foram um sussurro trêmulo: eu vejo a luz. Kelly, ainda de joelhos ao seu lado, sentiu as lágrimas escorrerem enquanto Fernanda, agora com os olhos brilhantes, estendeu a mão e tocou seu rosto, como se quisesse confirmar que tudo era real. Os enfermeiros, que minutos antes testemunhavam apenas um quadro médico sem esperança, agora se abraçavam, balbuciando louvores. Um deles, mais velho, murmurou: isso não é medicina, isso é Deus. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Médicos, incrédulos, revisaram exames e laudos, mas não encontraram explicação. Fernanda, que deveria estar cega para sempre, agora lia a Bíblia sem óculos, seus olhos perfeitos, como se nunca tivessem conhecido a escuridão. E o mais surpreendente, ela não guardou o milagre só para si. Voltou à congregação, não como uma beneficiada silenciosa, mas como uma testemunha ardente. Se Deus fez isso por mim, dizia, segurando as mãos de quem a ouvia, Ele pode fazer por você também. Kelly, por sua vez, entendeu ali uma verdade que mudaria sua vida: Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Ela não era uma heroína, nem uma santa, era apenas uma mulher que disse assim quando muitos diriam é impossível. E aquele assim havia se tornado um canal para que o céu tocasse a terra. Reflexão final. Às vezes, o maior milagre não é apenas a cura do corpo, mas a restauração da fé que pensávamos perdida. Fernanda recuperou a visão, mas Kelly ganhou algo ainda mais profundo: a certeza de que, quando nos colocamos nas mãos de Deus, até nossos medos e limitações se tornam instrumentos de sua glória. O verdadeiro milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós, mesmo quando tudo parece impossível. Lição de vida. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de agir apesar delas. Deus não precisa de gigantes, e Ele usa quem está disposto. E quando permitimos que Ele haja, os impossíveis se rendem, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. Hoje, alguém pode estar esperando sua mão estendida, sua oração, seu ansinha para que um milagre comece. E se você for a ponte?